paz do Senhor, irmãos e amigos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Elias Teodoro, da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo. E junto vamos para o estudo de mais uma lição desta série de lições desse trimestre que tem sido uma bênção para todos nós. Mas eu não estou só, eu estou acompanhado de obreiros, professores da nossa escola bíblica dominical de adultos, para nós estudarmos mais uma lição. E eu vou deixar para que eles se apresentem. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estou muito feliz por compartilhar um pouco mais da palavra de Deus juntamente com os irmãos em mais uma EBD abençoada. A paz dos seus irmãos, eu sou o evangelista Isaías. É um prazer estar com os irmãos, mais uma aula para nós aprendermos juntos. A paz dos seus irmãos, eu sou o presbítero Daí. Estamos aqui juntos para juntos aprendermos mais uma aula abençoada para a glória do Senhor. Bom, irmãos, mas antes de começarmos nossos comentários, nós pedimos a você já deixar o seu like, compartilhar e comentar o vídeo. Também se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e fique à vontade aí para poder participar do chat. E você que nos visita, queremos dizer que você é muito bem-vindo e também fique à vontade para estar interagindo no chat, colocando aí o seu nome, se você assim sentir à vontade, a cidade, o local da onde você está falando. Nós ficaremos muito felizes em conhecer e poder dar a você um bem-vindos. Amém? Então vamos orar, né, irmãos? Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que venha nos direcionar em todas as coisas, que a Tua palavra tenha livre curso, Senhor, entre nós, que os corações sejam alcançados e que o Senhor nos ajude a cada dia estar mais preparados, ó Deus, para vencermos todo o ataque do diabo, com as suas heresias malignas, ó Pai, tentando desvirtuar-nos do caminho. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou o Alan da Larissa. Eu sou a Larissa do Alan. E hoje nós faremos a leitura do texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Texto áureo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Para a nossa leitura bíblica em classe, nós iremos ler Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e se fizeram para si aventais. Agora nós iremos ler Romanos 5. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Glória a Deus, irmãos. Vamos voltar então para a nossa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aula de número 10. O pecado corrompeu a natureza humana. E dentro dessa lição nós temos alguns objetivos que nós iremos trabalhar e apresentar para os irmãos, explicar a doutrina do pecado e a sua extensão. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, mostrar a heresia que nega o advento do pecado. E o terceiro e último objetivo, e não menos importante, pontuar o perigo desta heresia para a vida do crente
e da igreja. O ser humano, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, conforme a sua santidade, também a sua perfeição. Contudo, o homem teve uma queda espiritual produzida pelo pecado que distorceu essa imagem. Com isso, estabeleceu graves problemas que transcorreu para toda a história humana. Então, a gente vai ver também, né, que muitos movimentos brotou dentro da própria igreja que procuraram negar essa realidade pecaminosa. Vamos perceber que as suas influências, elas têm chegado até os nossos dias. Então, há uma necessidade de conhecermos, amados irmãos, a nossa base doutrinária, a fim de nós não sermos atraídos por falsos ensinamentos que não honram a palavra de Deus. A palavra-chave desta lição vai ser o pecado. Quem é o autor do pecado? A Bíblia revela, né, que o autor do pecado é o próprio Satanás. Ele foi expulso do céu, se rebelou contra Deus. O pecado, ele não tem a sua origem no Éden. Foi nas regiões celestiais, quando Satanás, o Lúcifer, o anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. E ele foi expulso. Em Apocalipse diz que ele é a antiga serpente. Satanás, o diabo, ele enganou os nossos pais e assim ele é o autor do pecado. Como está em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 14 ao versículo 15, que diz assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras fogueadas. Andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, como está em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao versículo 15. Com sua queda vieram com ele os anjos e aderiram a essa rebelião. A terça parte dos anjos foram expulsos do céu juntamente com Satanás. Ele tem um poder muito grande de persuasão. A terça parte dos anjos, cada 3 anjos, Satanás, ele conseguiu persuadir. Os anjos são seres, em relação aos homens, muito mais inteligentes do que os homens. Como Paulo afirma que ele tinha muita preocupação que nós fôssemos enganados como a serpente enganou Eva. A gente precisa ter muita vigilância para que a gente não caia num caso, nos ardis de Satanás. As heresias que surgiram ao longo da história da igreja, toda tem aparência de intelectualidade, porque a origem dela é o próprio Satanás, que tenta distorcer a verdadeira doutrina do Evangelho. O diabo, ele sempre está tentando distorcer as coisas de Deus. Sempre está colocando algo a mais ou tirando aquilo que já está acrescentado. Nós precisamos estar vigilantes, porque se anjos de luz que estavam na presença do próprio Deus se corromperam e pecaram, que dirá nós? Ele excedia em formosura, em poder. Ele não era um ser angelical qualquer. Ele tinha um estado de glória acima dos demais. E a gente observa que estas coisas é perigosas até para nós. Sim. Quando nós estamos numa posição diferenciada em relação aos outros, de entrarmos em nós a soberba que brotou no coração de Satanás, que Satanás tenta brotar nos nossos corações. Sim. Quando nós estamos, de repente, de uma situação, de um status, de uma posição social que difere das demais pessoas. O pecado está sempre à porta, né, para que a gente possa cair nele. O texto que os irmãos leram: foram abertos os olhos de ambos. Os olhos de Adão e Eva foram abertos, que representa, no caso, a queda da raça humana, no caso, o pecado agora sendo cometido aí pelos nossos pais. Quais foram as consequências dessa queda? Nós podemos observar as consequências da queda no que diz a luz da Bíblia do capítulo 3 de Gênesis. Nós temos o homem e a mulher no jardim do Éden antes do pecado e depois do pecado. Nós temos a comunhão plena com Deus antes do pecado, e após o pecado nós vemos os efeitos danosos do pecado sobre a vida do homem e sobre a vida da mulher. Eu elenquei pelo menos aqui 4 consequências do pecado. Um deles foi a morte. A morte, ela passou a ser real na vida deles. O Senhor disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas o principal efeito é a separação. A partir do momento que o pecado entrou, houve essa separação entre o homem e Deus.
Um dos efeitos, dores. A partir daquele momento, o homem ia tirar o seu sustento do suor da terra, trabalhando arduamente. A partir daquele momento, todas essas consequências vieram sobre ele. E não é isso que acontece quando nós pecamos diante do nosso Deus que é santo? Isaías capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, Isaías diz, olha, a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades, os vossos pecados, que eles fazem separação. O medo que veio sobre o homem já era uma consequência do pecado. Eu tive medo, por isso que ele se escondeu. Não é assim como quando nós pecamos, a primeira coisa que vem é o medo. É a vergonha, é a tentativa de se esconder, de camuflar o nosso erro. Foi isso que Adão e Eva tentaram fazer ali no Jardim do Éden. Eu quero agora falar a respeito da extensão do pecado. Gênesis é o livro das origens de todas as coisas, a origem dos céus, da terra, do homem, que foi criado aí à imagem e semelhança de Deus, a origem do pecado, a origem do sacrifício, a origem da promessa de redenção. Foi lá, no início, que Deus prometeu a redenção para a raça humana. A origem do casamento, da família, foi a origem do primeiro assassinato que aconteceu na face da terra, das nações, das línguas e também da nação de Israel. É de suma importância nós sabermos como todas essas coisas elas vieram à existência, e o pecado é uma delas, pois vai nos ajudar a compreender toda a existência da maldade e do mundo e também das pessoas. Existem falsos ensinos que tentam tirar o livro de Gênesis como um livro histórico e também dos teus temas literais. Por quê? Porque se você coloca isso como sendo uma literatura que não seja literal, você acaba tirando o que o pecado seja como se fosse uma lenda, uma história. Qual é a artimanha de Satanás? Por quê? Porque se você tira o pecado como sendo algo que o homem cometeu, não existe, não há necessidade de redenção, não há necessidade de um Salvador. Por isso que é interessante nós, irmãos, conhecermos bem a palavra de Deus. E a Bíblia, irmãos, ela revela a corrupção geral dos seres humanos e também a extensão pecaminosa humana em toda a sua totalidade. O livro de Isaías, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele, ou seja, no homem, coisa sã. Então a gente observa que a extensão do pecado é não somente na parte externa, mas também na sua parte interna, na sua composição espiritual, na sua composição física. Em Romanos, no capítulo 3, do versículo 12 e 17, todos se extraviaram. Então são todos. Ele diz ainda que a sua garganta é um sepulcro aberto e com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E os seus pés são ligeiros para derramar sangue. E em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, da reconciliação. Quer dizer, o homem por si só, ele não conseguiu o caminho da reconciliação com Deus. Essa paz que o homem sem Deus, ele procura, ele só vai encontrar na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia, irmãos, ela vai além em relação ao pecado. Também em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, a paz que o homem procura, ela só veio por meio do sangue, por meio dele. Nele quem? Jesus. E ele reconciliou consigo todas as coisas. E ele vai mais além, ele diz bem assim, tantos as que estão na terra, como a que estão nos céus. Ou seja, o pecado, a extensão do pecado, irmãos, não afetou somente todos os homens e em todas as áreas físicas e espiritual, mas também pela palavra de Deus a gente observa que o pecado, ele afetou todo o universo. Então, Jesus Cristo, ele precisou reconciliar céu e terra por causa do pecado. A gente tem que sempre enxergar o pecado de maneira bem grave.
dentro da Bíblia, o pecado ele sempre é pintado com as cores mais terríveis, mais tenebrosas, justamente pelas suas consequências, por tudo aquilo que vem do pecado. A gente usa muito o versículo inadvertidamente, a carne é fraca, quem não peca? E a gente, às vezes, não entende a dimensão do pecado. Então, nós precisamos guardar o nosso coração diante dessas investidas do diabo para tentar nos tirar da fé e fazer com que nós venhamos a cair em tentação e em pecado. A paz do Senhor, irmãos! O meu nome é Larissa e hoje nós estamos aqui para mais um Você Sabia? O que é amartiologia? Você já ouviu essa expressão? A doutrina do pecado é chamada na teologia de amartiologia, que vem do grego amartia, que significa pecado, e logos, que é a palavra, o estudo, tratado. Quando se afirma que o pecado corrompeu a natureza humana, estamos dizendo que a Bíblia fala de maneira clara e direta: todos pecaram. Na teologia, isso é conhecido como a depravação total, que começou na queda lá no Jardim do Éden, conhecido ainda como pecado original, mas ele já existia no universo antes da criação de Adão. A doutrina do pecado é uma das mais importantes doutrinas da teologia cristã e tem como objetivo ressaltar a condição de que o homem está em função do pecado, demonstrar sua impossibilidade em agradar a Deus e demonstrar que o homem está perdido e abismado em relação a Deus e que sozinho ele não pode fazer nada para alterar essa realidade. Uma passagem chave sobre a amartiologia na Bíblia se encontra em Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa tão grande redenção, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Ficamos por aqui e até mais. Agora nós vamos entrar no tópico 2, que fala sobre a heresia que nega o advento do pecado. Primeira pergunta é: pelagianismo. Que doutrina é essa que nega o pecado e qual é o seu conteúdo doutrinário? E a segunda pergunta é: qual a resposta bíblica para refutar essa heresia? Pelagianismo é a principal e mais antiga heresia que nega a doutrina do pecado original, a doutrina da depravação total. Esse ensino surgiu no seio da igreja no quarto século. O nome vem de Pelágio, um teólogo britânico, monge, erudito, que viveu entre 360 e 420 d.C., que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que viveu 354 a 430 d.C. A sua teologia destoa do pensamento cristão ensinado pelas igrejas no que diz respeito ao pecado e à salvação. É contrária à doutrina bíblica que declara que todos pecaram e carecem da graça de Deus, como está em Romanos 3:23. E ainda, a da salvação pela graça de Deus e não pelas obras humanas, como está em Efésios capítulo 2, Tito 3, 5 e 6. O ensino central de Pelágio nega que a queda do Éden tenha afetado toda a raça humana. Ele argumenta que o pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade e nem a morte física é o resultado do pecado de Adão. Acrescenta ainda que cada alma é criada imediatamente por Deus no nascimento de cada pessoa e, portanto, ela não pode vir ao mundo maculada pelo pecado de Adão, que cada ser humano ele é responsável pelo seu próprio pecado. E que esse pecado diz respeito somente ao próprio Adão e não pode ser imputado sobre o destino de sua posteridade. Agora, a resposta bíblica que refuta isso diz que o pecado original, a Bíblia ela é enfática em dizer que o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade incontestável da palavra de Deus, como está em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão.
Romanos 5,14 também diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Como está em Romanos 5:12 que lemos. A morte é a evidência clara de que o pecado de Adão foi transferido para toda a humanidade. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Em Apocalipse diz que quando ele chama a segunda morte, quando é precipitado, né, as almas no lago de fogo. O pecado, a morte é a evidência clara de que o pecado de Adão afetou toda a raça humana. E a corrupção do gênero humano, ela é um fato contestável, explícito na Escritura. Romanos, capítulo 3, verso 10 ao 12, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Uma criança, ela já nasce com a natureza pecaminosa. Embora a criança, numa certa fase, ela é inocente, mas é evidente a corrupção do pecado na própria natureza da criança. Então, às vezes, quem ensinou uma criança a fazer uma pirraça porque quer algo? Às vezes, uma criança de colo está irritada porque ela quer algo, ela dá um tapa no rosto do pai ou da mãe. Quem ensinou isso? Quem ensina ninguém a mentir? A pessoa já naturalmente, quando ela está numa situação de ser confrontada, e se ela não tem Deus na vida dela, a tendência dela é de mentir, né? Ela quer se livrar contando uma mentira. Uma criança faz isso de forma natural. Sem nenhum tipo de ensinamento. Perfeito. Isso já é presente. É a natureza pecaminosa. É a natureza do homem pecaminosa. Por que Jesus precisou morrer pelos pecados da humanidade? Não poderia ser outro homem? Quando lemos em Gênesis, Deus, após ele dar a sentença a Satanás, a serpente, o homem e também a mulher, no versículo 21, ele sacrifica um animal. Ele houve um derramamento de sangue de alguém inocente. Aquele animal, ele não pecou para que pudesse ser sacrificado, para que pudesse vestir o homem da sua nudez. Deus, ele reveste aquele homem, né, Adão e Eva, com a pele desse animal, indicando para Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não tinha como o homem por si só se redimir, que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Não tinha condição de alguém, um anjo ou algum ser celestial, de vir e conseguir sacrificar e para perdoar o homem para com Deus. Tinha que ser um homem. E Paulo afirma que o primeiro Adão era o quê? Alma vivente. E o segundo Adão, que Cristo fala que é alma vivificante, ou seja, para dar vida novamente ao homem, porque o pecado gerou morte. E essa morte é a separação entre Deus e o homem. Ou seja, não havia condição do homem por si só se redimir. Era necessário alguém que tivesse um coração puro, sem mancha e sem pecado. E esse homem se chama Jesus Cristo, que nos remiu. Então a gente pode entender a respeito desta necessidade de Jesus ter morrido. Precisava de que fosse morto em favor do homem, outro homem. Como a própria palavra diz que o sangue dos animais eram ineficazes. O sangue ele cobria o pecado, para que Deus não pudesse ver. Agora João, sendo revelado, ele diz: o Cordeiro que tira o pecado. Homem nenhum poderia ser. E para que tivesse alguém sem pecado, só mesmo o próprio Deus. Por isso que foi necessário a encarnação do Verbo. O próprio Deus se encarnando para morrer em favor do próprio homem. Para que ele pudesse tirar o pecado do homem, ele precisava ser homem. Ele era o único que podia preencher os requisitos necessários para poder proporcionar essa ação de remoção dos nossos pecados. Bom, irmãos, eu creio que esta aula aqui tem muitas perguntas a se fazer. A paz do Senhor, eu sou o Diácono Hércules. A minha pergunta é para o evangelista Isaías. Em que se resume a teologia pelagiana? Se resume na inexistência do pecado original e a defesa da capacidade humana para a sua própria salvação. A
Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Patrícia e a minha pergunta é para o presbítero André. O que ensina o semipelagianismo? A origem se deu na tentativa de abrandar o pelagianismo. O monge João Cassiano, ele fez uma mistura entre a visão de Agostinho de Hipona e a visão de Pelágio. E diante disso surgiu o semipelagianismo. O semipelagianismo, ele diz que o homem pecou, porém que a ação do pecado não o corrompeu por completo. De certa maneira, ele ainda assim pode ter ação em sua salvação. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o Guilherme e hoje eu tenho uma pergunta para o pastor Elias. Pastor Elias, o que ensina a teologia arminiana sobre o pecado? O arminianismo, desenvolvido aí pelo teólogo Jacó Armínio, ele difere significativamente tanto do pelagianismo quanto do semipelagianismo. Enquanto Pelágio e João Cassiano, eles subestimam a necessidade da graça divina, Armínio, ele enfatiza a total dependência da humanidade na graça para a salvação. Então, para o arminianismo, a graça de Deus é necessária do início ao fim do processo de salvação do homem. Então, chegamos aí ao último tópico da nossa lição, como foi traçado aqui no início, e vamos falar sobre o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. O primeiro subtópico vai falar sobre pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essa heresia continua sendo disseminada? A gente precisa entender o cenário em que a igreja hoje no Brasil e no mundo está vivendo, e nós observamos que os pensamentos pelagianistas ou semipelagianistas estão cada vez mais comuns dentro do âmbito cristão, no que diz respeito à igreja, principalmente a igreja brasileira. Muito crescente dentro da teologia coach, que diz que o homem é bom, você consegue, você pode, você faz, vai na força do seu pensamento, o inimigo é sujo, mas o seu coração é limpo, você caiu, mas a culpa não é sua, o seu coração ele é puro. Esses tipos de ensino, eles estão cada vez mais comuns dentro da igreja e traz essa aura onde o homem ele se torna responsável, autor e co-participante do processo de salvação, onde o homem acaba não dependendo mais da ação de Deus para o processo de salvação. A gente vê isso de maneira muito comum e está levando cada vez mais os crentes a esquecer as escrituras. É o que mais a gente observa hoje. As pessoas falando o quê? Que a Bíblia ela precisa ser reformulada, que a palavra de Deus ela está ultrapassada, porque essas pessoas estão debaixo de ensino errado. E esses ensinos normalmente têm uma conotação pelagianista ou semi-pelagianista, sempre no meio desse tipo de doutrina, de ensino que já foi dita como uma heresia. Traz uma aura de antropocentrismo para dentro da igreja, onde coloca o homem no centro e Deus de lado. Nós se tornamos os deuses. A filosofia, a ideia é a mesma. Só a roupa que muda. É a mesma afirmação que Satanás fez para Eva e Adão lá no Jardim do Éden. O inimigo, ele é astuto, irmãos. E por isso que nós precisamos guardar o nosso coração, estarmos vigilantes, porque vem o pelagianismo, leva muita gente com esse pensamento, aí é rebatido, é dito como heresia, e na sequência o inimigo trabalha de outras maneiras. O semi-pelagianismo é mais brando, mas todos eles contêm um pouco de verdade com um punhado de mentira. E é assim que o inimigo faz, em todas as áreas da nossa vida. Ele traz um pouquinho de verdade, mas por trás está cheio de mentira. E é aí que o ser humano cai e se corrompe, e só a graça do Senhor para nos levantar. Eu quero agora enfatizar a respeito do perigo desses ensinamentos, dessas crenças. O nosso comentarista ele diz assim: quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto e por isso nem examinam os seus fundamentos. A nossa lição aqui, ela vai falar a respeito do problema do analfabetismo bíblico. A definição para analfabeto. O analfabeto é o quê? Aquela
pessoa que desconhece o alfabeto, aquele que não sabe ler nem escrever. Mas existe também o analfabeto funcional. Já ouviu falar esse termo? Analfabeto funcional? O analfabeto funcional trata daqueles que conseguem reconhecer as letras, os números, no entanto, não compreende textos, não consegue captar as ideias centrais. Se a gente trazer isso para a palavra de Deus, muitas pessoas que a gente já ouviu falar, famosas, já leram a Bíblia. Porém, na verdade, espiritualmente são analfabetos funcionais, espiritualmente falando, que leem a palavra de Deus. Dando um exemplo aqui do Jô Soares, um homem muito inteligente que falou que leu a Bíblia várias vezes, porém a Bíblia nunca fez efeito nenhum para ele, porque era espiritualmente um analfabeto funcional. Porque precisava entender pela luz do Espírito Santo. A Bíblia fala que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais, somente pelo Espírito Santo. A nossa grande inquietação é o analfabetismo bíblico que nós encontramos nas igrejas. São pessoas que nada sabem das Escrituras. Muitas vezes essas pessoas elas sabem de cor o nome, né, dos jogadores do seu time de futebol, mas não sabem falar cinco apóstolos de Cristo. São pessoas que sabem nome de atores, de cantores, dos filmes, mas não conseguem falar nem meia dúzia dos patriarcas de Israel. Não conhece a Bíblia, como que ela é dividida, quantos livros possui, desconhece profundamente a mensagem central das Escrituras e desconhece o plano de Deus para a humanidade, que é a salvação. O analfabetismo bíblico, ele está relacionado diretamente com o desconhecimento das Escrituras Sagradas, não a capacidade intelectual do indivíduo. É o desconhecimento da palavra de Deus, mas isso não quer dizer que a pessoa não tem a capacidade intelectual de entender a palavra de Deus. O analfabetismo bíblico também, ele deve ser considerado como uma falta de experiência, de interpretação e uma vida de acordo com os santos ensinos. O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, o versículo 17 e 18, ele diz bem assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então nós podemos ter, irmãos, pessoas que são analfabetas bíblicas por falta da experiência. Não é a intelectualidade que vai determinar que você é sabedor das Escrituras, verdade, é conhecedor, pastor. Não é um analfabeto bíblico. Porque a palavra de Deus diz que você tem que crescer tanto no conhecimento quanto na graça. Tem muitas pessoas que têm um conhecimento muito vasto das Escrituras, se você olhando intelectualmente, mas não tem nenhuma experiência com a palavra de Deus, com aquilo que é a palavra de Deus, e muitas vezes negam aquilo que a palavra de Deus assim está determinada. Por exemplo, nega os dons espirituais, nega o batismo com o Espírito Santo. Então são pessoas que se dizem, não são analfabetas biblicamente, mas não têm a Bíblia toda como sua expressão da verdade, daquilo que está ali contida na palavra de Deus. Que nós possamos conhecer a Bíblia, né, intelectualmente, mas que possamos conhecer o poder que emana da própria palavra de Deus, por meio daquilo que ela faz, tanto em nós, quanto próximo de nós, ao redor de nós. A palavra de Deus, ela é poderosa. Precisamos, irmãos, dar importância à palavra de Deus em nossas igrejas. É preciso, irmãos, falarmos da importância da escola bíblica, da leitura devocional. O ano passado eu estava trocando os vidros da minha casa, também dando uma geral nas cortinas, e tem um irmão que fazia esse trabalho para mim. E o dia que ele chegou para fazer isso, eu estava sentado e fazendo a leitura bíblica devocional,
E ele, crente também, quando ele viu eu lendo a Bíblia, ele falou bem assim, você vai pregar? Aí eu falei bem assim, não. Porque você está lendo a Bíblia? Então, quer dizer que a Bíblia, muitos crentes utilizam ela quando vai pregar. Eu, antes de conhecer a igreja, a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, eu li a Bíblia, mas não lia de uma forma devocional, como nós lemos hoje, de ler a Bíblia todos os dias. Eu lia a Bíblia de forma sistemática, porém não lia de ter o compromisso de ler a palavra de Deus todo dia. E quando eu ia pregar, geralmente a gente dava mais ênfase, mais tempo de estudo na palavra de Deus. Mas não eram aquela coisa de estar lendo a palavra de Deus todos os dias. Muitos pastores, muitos obreiros, hoje muitas vezes lê a Bíblia somente quando ele vai dar um sermão ou quando vai pregar a palavra de Deus. Imagina então os crentes que são pastoreados muitas vezes por tais obreiros. Que nós possamos, irmãos, dar importância ao ensino da palavra de Deus e levar o ensino da palavra de Deus a sério. Como diz um certo ditado, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Então nós precisamos, nos dias atuais, de termos cristãos preparados para enfrentar os desafios presentes desse século. Homens, mulheres que tenham o conhecimento da palavra de Deus, das Escrituras, que saibam, como diz a palavra de Deus, manejar bem a palavra da verdade. Que Deus possa assim nos abençoar. Por falta de conhecimento, o povo perece, o povo se corrompe. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em nossos corações, sabendo da importância de meditar na palavra de Deus de maneira profunda, buscando um conhecimento profundo, em oração, de maneira devocional, para que essas artimanhas do diabo não caia sobre nós, nós não sejamos enganados. Porque hoje nós podemos ligar aí a televisão, não precisa nem ser na internet, irmãos. O que tem de gente sendo enganada é de balde. E as pessoas estão o quê? Comendo de balde. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra. Aí tudo que é falado, a pessoa manda para dentro. Falou, manda para dentro. E a gente pode ressaltar, além disso, que não é por falta da acessibilidade à palavra de Deus. Nunca nós tivemos na língua portuguesa tantas versões da Bíblia Sagrada. Mas o resultado tem se mostrado inversamente proporcional a essa quantidade, esse volume traduções da palavra de Deus em relação à busca pelas Escrituras. Então a gente tem hoje a facilidade, no próprio tablet, no celular, verdade, a palavra de Deus. Hoje a igreja, nossa igreja, Assembleia de Deus aqui, Marcas do Evangelho, tem a Bíblia em áudio, o devocional do dia em áudio, justamente para que os irmãos possam, de repente, estar indo trabalhando, estar ouvindo a palavra de Deus e se familiarizando com a palavra de Deus. O tempo antigo, as pessoas tinham dificuldade de ter uma Bíblia. Era um custo muito elevado de você ter um exemplar de uma Bíblia sagrada em casa. E quem tinha era como se fosse um tesouro, de tal forma que aquilo valia muito dinheiro. E hoje nós temos, irmãos, isso é uma vergonha para nós, para os nossos dias, de termos tanta palavra de Deus, tanta Bíblia, para que nós pudéssemos assim estar meditando, conhecendo a palavra de Deus, justamente para a gente não sermos enganados, para nós não cairmos, né, nos laços, nas armadilhas, nesses lobos vorazes que muitas vezes aparentam-se com forma cativante, verdade, mas estão nos levando, das vezes, displicentes a tomar direções e caminhos que não levam para o céu, mas certamente levam para o inferno. Que Deus possa ter misericórdia. Olá, irmãos. Vamos pensar um pouco aqui sobre a depravação total da raça humana. Essa é uma doutrina básica das Escrituras que ensina que todo homem é depravado, ou seja, ele tem uma natureza pecadora.
Essa depravação não só mostra que o homem é capaz de descer aos níveis mais baixos de imundícias, como também ele tem uma natureza contrária a Deus por causa do pecado. Essa doutrina básica no Novo Testamento, Paulo ensinou que não há nada bom no homem. O homem é pecador e por si mesmo ele não tem condições de se oferecer a Deus pelos seus pecados. Houve, do 3º para o 4º século, uma doutrina ensinada por Pelágio de que o homem não é depravado, de que o homem tem uma centelha divina e que ele por si mesmo pode se aproximar de Deus. Pelágio negava a ideia do pecado original, negava a ideia de que o homem tinha uma natureza pecaminosa depravada ao ponto de isto não impedia o homem de ir a Deus por si mesmo. Essa doutrina do voluntarianismo, a ideia de que a vontade humana pode desejar a Deus, é um erro e a igreja refutou essa ideia. Quem vai refutar essas ideias será Agostinho, que vai mostrar que Pelágio estava errado, embora Agostinho, quando vai demonstrar que o pecado original existe, que a depravação da raça humana existe, ele cai em outro extremo, na tentativa de condenar Pelágio, e os seus argumentos serão usados para condenar as ideias de Pelágio. Ele vai criar a chamada doutrina da dupla predestinação. Então, um mal é combatido por outro mal, e seus conceitos equivocados sobre a dupla predestinação será depois condenada mais tarde no Concílio de Orange. A ideia de que o homem pode se aproximar de Deus, essa heresia foi logo destruída completamente no início da igreja, porque o homem é pecador e ele precisa de Jesus para ser salvo, para retornar a Deus e para voltar a ter comunhão com Deus. Então o homem é salvo mediante a fé por meio da graça de Deus, que oferece ao homem a justiça de Cristo pelos seus pecados, o perdão de Deus por meio de Cristo, para que o homem possa voltar a ter comunhão com Deus. Deus abençoe você e que você possa experimentar cada vez mais dessa graça maravilhosa do Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos, irmãos, num momento especial da nossa aula. É o momento de nós ofertarmos a Deus. Então nós temos aqui, na parte inferior do vídeo, o Pix da igreja, as contas da igreja. Então você tem liberdade neste momento, está ofertando ao Senhor, rendendo a Ele graças nesta hora. Também, irmãos, nós temos uma campanha chamada 1000 Valentes. O nosso objetivo é comprar esse espaço que você está vendo aqui no vídeo. E você também pode fazer parte desta grande obra. Você pode estar entrando em contato conosco para saber como, funciona isso. Então, faça parte dessa grande obra. Vamos juntos expandir o reino de Deus através do recurso que Ele colocou em nossas mãos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Bom, amados irmãos e irmãs, chegamos a um momento muito especial também da nossa aula, momento das perguntas e respostas, para verificarmos se você assimilou todo o conteúdo que foi falado na lição. E agora vamos então a esse momento de perguntas e respostas. Eu quero logo fazer
a primeira pergunta da nossa lição. Diz assim: segundo as Escrituras Sagradas, quem é o autor do pecado? Vamos à alternativa. Letra A, Eva, pois foi a primeira ao comer do fruto proibido. Letra B, Adão, por não proteger Eva e comer do fruto em seguida. Letra C, a antiga serpente, o diabo, que enganou Eva. E letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Tempo. Muito bem, se você respondeu a letra C, você acertou. A antiga serpente, o diabo que enganou Eva. Pergunta de número 2. Em que se resume o pelagianismo? Letra A, o ser humano não nasce em pecado. Letra B, o pecado de Adão não afetou a humanidade e não existe pecado original. Letra C, não existe corrupção geral do gênero humano. E letra D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Vamos então ao tempo. Se você respondeu a letra D, você acertou. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Vamos então para a pergunta de número 3. Qual a evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? Alternativa A, a morte. Alternativa B, o trabalho. Alternativa C, as dores. E a alternativa D, o medo. Vamos ao tempo. A resposta da pergunta de número 3. Qual a evidência incontestável da transmissão do pecado de Adão para toda a humanidade? Se você respondeu a letra A, você acertou. A morte. Vamos então à pergunta de número 4. Segundo nossa lição, qual o drama do século que tem levado as pessoas para o erro doutrinário? Letra A, o crescimento desenfreado das igrejas. Letra B, o analfabetismo bíblico. Letra C, o escasso conteúdo bíblico na internet. E letra D, o aumento do mercado da música. Vamos ao tempo. Então, se você respondeu a letra B, você acertou. O analfabetismo bíblico. E é isso aí, amados irmãos. Chegamos ao final de mais um momento de perguntas e respostas. Voltamos de novo para a nossa aula. Então eu quero deixar aqui uma frase para concluirmos esta aula. A frase é a seguinte: o pecado ele corrompeu todo o gênero humano, mas por meio do sacrifício de Jesus Cristo, toda a raça humana pode alcançar a salvação. Glória a Deus. Irmãos, diante de tudo que foi ministrado dentro dessa lição, a mensagem que eu deixo para todos vocês é: se deleite na palavra do Senhor, medite nessa palavra de dia e de noite, porque ela vai ser escape e socorro no momento da tribulação. Há esperança. A lição de hoje falou a respeito do pecado, mas eu quero dizer que Deus ele não nos abandonou. Nosso primeiro Adão, nós trouxemos as marcas dele, que é uma marca terrena, mas o segundo Adão, nós trazemos a marca celestial, a marca daquele que é do céu. Então, todos aqueles que estão em Cristo, por meio de Jesus, o segundo Adão, nós fomos vivificados, nós fomos
regenerados e um dia nós voltaremos para onde nós saímos, né? Saímos de Deus e para Deus voltaremos. Glória a Deus. E sabemos, irmãos, que o homem foi feito à imagem e santidade de Deus, semelhança de Deus, e foi corrompido no Jardim do Éden. E sabemos que há remédio para esses que estão fora da presença do Senhor, para ser restaurado. É Cristo, o Salvador de nossas almas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, adoramos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, por até que o Senhor nos conduzir na pessoa do Teu Santo Espírito, ó Pai. Que essa palavra seja uma semente plantada em terra boa, que aqueles que ouviu, Deus, neste dia, esta aula, seja alcançado por Tua salvação em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Senhor, Deus abençoe, irmãos. Fique com Deus.